A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o pastor Eric Souza. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Tainara. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Paulo Daniel. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rafaela. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Você que nos assiste de outro lugar do Brasil, você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Coloca aqui no chat de onde você está nos assistindo. A gente quer muito te conhecer. Aproveita também para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar conteúdos aqui. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5, que tem por título, então, Cristo nos ensinou o perdão. Antes de adentrarmos, então, vamos orar. Senhor amado Pai, obrigado, Senhor, por mais oportunidade, Deus, de estarmos aqui aprendendo sobre este rico conhecimento, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, abrir as nossas mentes para que nós possamos entender a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, se conosco nesta hora, Deus. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Samuel e hoje eu estou aqui para fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus 18, versículo 22b. Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Essa foi a nossa leitura, adolescentes. Tchau! Uma das maiores lições que o Evangelho nos ensina é acerca do perdão. Não é fácil para qualquer pessoa simplesmente perdoar ou falar sobre o perdão, mas sabemos que o principal problema dessa situação é o pecado. O pecado ele atrapalha não só o nosso relacionamento com Deus, mas também com o nosso próximo. Os objetivos dessa aula são apontar o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre o perdão, ensinar que o perdão exige o arrependimento sincero e explicar que o cristão vive neste mundo conforme a perspectiva do reino dos céus. O nosso primeiro ponto, aprendendo a perdoar. Adolescentes, os seres humanos têm comportamentos que podem aparecer em qualquer lugar e em qualquer época. Alguns deles são o amor e a vingança. Agir com amor e também retribuir na mesma medida eram práticas muito comuns nos tempos antigos. Um exemplo de vingança é Sansão contra os filisteus. Naquele momento, Sansão estava preso e orou uma última vez a Deus pedindo perdão para que Deus restituísse suas forças, para que ele pudesse se vingar dos filisteus. Essa passagem nós vemos em Juízes 16, 28. E agora, adolescentes, um exemplo de perdão é de José. Quando José era jovem, os irmãos dele se vingaram dele pelo pai dele meio que gostar mais de José. Então, eles o venderam como escravo para o Egito. E anos depois, quando José foi consagrado o governador do Egito, e quando os irmãos de José chegaram no Egito para comprar alimento, José não usou de vingança com os irmãos, perdoando eles, mesmo eles tendo vendido ele como escravo. É um dever cristão perdoar ao outro. Jesus tratou sobre esse assunto, rejeitando o pensamento de vingança, quando Jesus ensinou sobre o perdão. E Mateus, capítulo 18, versículo 21 até 33, está dizendo assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Adolescentes, nessa história que a Rafaela leu pra gente aí, Mateus capítulo 18, nos conta uma história de um rei que um certo rapaz devia a ele 10 mil ciclos de ouro. Não tinha como pagar o rei, era uma conta impagável. Só que o rei decidiu perdoar essa dívida dele. Só que ele indo embora para a sua casa, no meio do caminho, ele também encontrou um certo rapaz que devia a ele 100 denários. Só que, da mesma forma como que o rei perdoou ele não quis liberar o perdão sobre esse certo homem também, e ele resolveu então lançar este homem na prisão, porque não tinha como este homem pagar ele 100 denários. Se nós pegarmos para colocar na ponta do lápis aqui de maneira matemática, para nós termos uma dimensão do que é isso, o dinheiro daquela época, cada dia trabalhado da pessoa era 1 denário. Então, aquele homem que ele não quis perdoar devia ele 100 denários, ou seja, 100 dias
de trabalho. Era uma coisa pagável. Só que o que o rei fez para com ele foi uma coisa que era impagável. Porque se nós pegarmos hoje para ter uma noção, 10.000 ciclos de ouro dá 350 quilos de ouro. 350 mil quilos de ouro. Se você pegar isso e colocar no montante em reais, isso equivale a um montante de 235 bilhões de reais. Se você for colocar isso em dias trabalhados, daria 150 mil anos trabalhados. Ninguém vive 150 mil anos. Por isso que isso é comparado também no reino dos céus, o que Cristo fez por nós. Quando Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós do Calvário, é que ele imputou na cruz, na morte de Jesus na cruz, todas as nossas dívidas que era impagável. Então essa é a analogia que nós devemos fazer. Por isso que a Bíblia fala que as nossas dívidas Cristo levou sobre ele, porque era algo que era impagável, não tinha como se pagar. Mas ele recebeu o perdão, da mesma forma como esse homem recebeu o perdão deste rei, ele não executou o perdão que ele ganhou. Ou seja, por isso que nesse ponto que nós estamos estudando aqui, que o perdão é um dever cristão. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. E se a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar, é porque nós não podemos, então, simplesmente reter aquele ensinamento nos nossos corações. Nós devemos praticar isso. Quando alguém erra conosco, nós devemos praticar isso. Paz e Senhor adolescentes, eu sou Ana Luísa e hoje nós estamos aqui para mais um Você Sabia? Imagine estar em guerra contra o Criador do Universo. Foi isso que o pecado fez. Nos colocou do lado errado da batalha, levantou um muro entre nós e Deus. Um muro de culpa, vergonha e morte. Mas o incrível é que Deus não ficou olhando de longe. Ele não cruzou os braços. Ele mesmo desceu ao campo de guerra. Quebrou o muro e abriu a estrada de volta para casa. Isso é reconciliação, Deus arrancando a corrente que nos prendia, rasgando a sentença que nos condenava e nos oferecendo a paz que o mundo jamais pode nos dar. E o mais impactante foi Ele que tomou a iniciativa. Nós não corremos para Deus, Ele correu até nós. Nós não buscamos primeiro, Ele veio até nós. Ele nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. E Paulo escreveu algo tão forte que parece um trovão atravessando a história. Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Naquele tempo, o mundo estava dividido. Judeus e gentios, ricos e pobres, homens e mulheres, preconceito, ódio, injustiça. Parecia impossível haver unidade. Mas a cruz rasgou cada divisão. A cruz não foi um símbolo religioso. Foi o campo de batalha, onde o amor venceu o pecado, a vida venceu a morte e a reconciliação venceu a separação. Jesus, o santo sem pecado, se fez pecado por nós. Ele pegou o lugar do réu e nos entregou a liberdade do inocente. Ele trocou a nossa condenação pela nossa vida eterna. Adolescente, preste atenção. Você está numa fase explosiva da vida. Sonhos crescendo, dúvidas aparecendo, vontade de se decidir sozinho, de se afirmar. Mas nesse caos de sentimentos e emoções, existe uma voz mais forte, a voz do Espírito Santo. Ele está te chamando, te convencendo e te mostrando que somente em Cristo você encontra o verdadeiro sentido. O mundo grita, viva do seu jeito, faça o que quiser, curte sem limites, mas Cristo sussurra, eu morri por você, eu te dei identidade, eu tenho um plano maior do que você imagina. Adolescentes, você pode tentar ser reconhecido pela roupa, pelo talento, pela aparência, pela galera, mas nada disso preenche o vazio. Só Jesus pode te dar a paz verdadeira. Só Ele pode dizer, você é meu e nada vai te arrancar da minha mão. A reconciliação não é um conceito distante, é um chamado urgente. É como se o próprio céu estivesse gritando, volta para Deus, Ele tem paz para tua alma. Olha para a cruz e ouve o eco eterno, eu te amo. Esse amor não é frágil e não é de momento, não depende da tua perfeição. Esse amor atravessou o inferno, venceu a morte e está vivo hoje, chamando o teu nome.
Adolescentes, não troque esse amor por nada. Não venda barato o propósito que Deus tem para você. Não negocie a eternidade por prazeres de segundos. Deus te chama para ser reconciliado com Ele. E mais do que isso, para carregar essa reconciliação no peito e espalhá-la pelo mundo. Hoje é dia de quebrar todo o muro, jogar fora a culpa e dizer: Senhor, eu quero viver reconciliado contigo e ser instrumento da tua paz. Essa decisão não muda apenas o seu presente, mas muda o seu futuro, a sua eternidade. Então, adolescente, se perdoar é tão maravilhoso, se Jesus deu essa ordem, por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar as pessoas? Talvez você já se questionou isso. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o perdão? O perdão é isentar-se de algo, é ficar livre, é ter a sua dívida quitada, apagada. Perdoar significa deixar de punir. Perdoar significa ser livre. E se perdoar, então, é isso tudo que eu falei? Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque fala pra mim, é fácil perdoar? Coloca aí no chat. Quando alguém faz algo com você, é tranquilo, a pessoa faz, vai lá, pede perdão, e é mil amores? A pessoa vai lá, ofende você, diz coisas a seu respeito que não são verdadeiras. Muitas vezes pode fazer isso até através das redes sociais. Imagina que um amigo seu poste uma história sobre você, dizendo ser verídica pra todo mundo, as pessoas começam a te zoar, e aí essa pessoa vem simplesmente te pedir perdão, como se nada tivesse acontecido. Nosso coração fica revoltado, não é mesmo? E a nossa primeira inclinação é não perdoar essa pessoa, é ficar revoltada, é querer fazer algo com essa pessoa. Mas aí vem Jesus e nos ensina o perdão. Veja, adolescente, se o perdão não fosse algo importante e fosse algo natural, o Senhor Jesus não gastaria tempo com isso. Porque o Senhor Jesus, ele é objetivo, ele é intencional em cada uma das suas palavras. E ao trazer esse relato do rei e do servo, o Senhor Jesus quis trazer uma lição para mim e para você. Não há nada que você e eu possamos fazer para sermos perdoados dos nossos pecados. O perdão do Senhor Jesus é um ato de misericórdia e graça. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus mais uma vez deixa claro: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mais uma vez nos lembrando que essa é uma tarefa de todo cristão. Eu estudei ciências exatas, tá? Então eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então se você quer doar em grau máximo, perdoa. Vocês viram então que perdoar é o ato máximo do amor. É atingir a máxima de amar alguém, é perdoar alguém. Mas aí como que a gente alcança esse perdão? A palavra do Senhor diz que é através da confissão. Confessai os vossos pecados para que vocês sejam perdoados. É o que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos primeiro confessar o nosso pecado a Deus. Foi isso que o salmista Davi fez no Salmo 51, reconhecendo o seu pecado diante do Senhor primeiramente. E é isso que o filho pródigo fez também ao voltar para o pai. Ele disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Então quando nós pecamos, nós pedimos perdão ao Senhor Deus, porque esse pecado primeiro feriu ele, e depois nós precisamos pedir perdão para a outra pessoa, a pessoa que nós ofendemos, para que nós venhamos ser perdoados daquilo que nós fizemos. E para vocês entenderem o quão é importante a confissão, o Salmo 51, Davi vai dizer que enquanto ele não confessou o pecado dele, ele sentiu uma dor, não só na
sua alma, mas no seu corpo. E ele começou a ficar doente. Nós precisamos confessar a Deus e às pessoas aquilo que nós fizemos de errado. E não carregar essa culpa com a gente. Porque enquanto a gente não confessa, parece que tem um peso, um fardo, que a gente não consegue carregar. Tudo isso fruto da falta de humildade, a falta do entendimento de que esconder isso não é a solução. Estamos aqui com o Danilo. Danilo, o que acontece com o coração que não perdoa? Ele fica magoado, com ódio, fica com ódio guardado no coração. Estamos aqui com o Arthur, Arthur. O que acontece com o coração que não perdoa? ele não vai se livrar dos seus pecados e também não vai receber a misericórdia de Deus. Estamos aqui com o Johan, Johan. O que acontece com o coração que não perdoa? assim, quando a pessoa guarda mágoa, ela fica mal, porque tem uma frase que várias pessoas dizem, que quando você não perdoa, você também não é liberado daquilo. Seu coração sente mal, tal, você sente mal. E se nós pegarmos para ver um dado hoje da Organização Mundial de Saúde, ele fala que mais de 50% das pessoas que dá entrada hoje no hospital, mais de 50% delas é por doenças psicossomáticas. Isso demonstra como é importante o perdão, porque tudo isso que está acontecendo hoje, com essas doenças relacionadas ao psicológico, à mente, é por causa do pecado. E o pecado traz tudo isso. Por isso que a Bíblia fala que o perdão, muito tempo guardado, ele gera raiz de amargura. E a raiz de amargura é toda espécie de males. Então a pessoa guarda aquilo, a pessoa vai criando rancor, raiva, não consegue ter paz, não consegue ter mais um deitar sadio, já não consegue ter uma noite de sono tranquila. Então tudo isso vai pesando. Então isso demonstra a importância de nós realmente praticarmos o perdão para nós alcançarmos essa paz em Jesus Cristo. E adolescentes, o perdão não necessita apenas da confissão, mas também do arrependimento sincero. O exemplo que nós temos é como a Tainara falou, o exemplo de Davi. Mais especificamente, quando ele adultera com Betseba. Nesse momento, Davi comete 2 pecados. O primeiro é de ter adulterado com Betseba e o segundo de ter mandado matar o marido dela, Urias. Essa passagem nós podemos ver na Bíblia em 2 Samuel 12:13 e depois nos Salmos 51, que é o salmo que Davi escreve confessando seu pecado. Em 2 Samuel 12:13, Davi diz a Natã: "Pequei contra o Senhor." E Natã responde a ele: "O Senhor te perdoou e você não vai morrer." Nesse momento, nós podemos ver o claro arrependimento de Davi, ou seja, ele se arrependeu do seu pecado e reconheceu pedindo perdão ao Senhor. E depois, Davi escreve o Salmo 51, mostrando seu arrependimento. E numa parte desse salmo, Davi diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e sincero, e renova dentro de mim um espírito reto." Ou seja, nesse momento, Davi está pedindo para Deus para que Deus conserte o coração dele e crie dentro dele um espírito reto, que não curve nem para a direita e nem para a esquerda, como Deus nos diz na palavra dele. Adolescentes, agora nós vamos para o ponto 3, pertencer ao reino dos céus. A vida que temos em Cristo se reflete em nossos relacionamentos. E pode parecer que essa ideia de vingança é só de antigamente, mas na verdade é algo de natureza humana. Por exemplo, Caim que matou seu irmão Abel. Tem um ponto que eu gostaria de frisar muito para vocês aqui, é que o perdão, quando nós praticamos o perdão, é uma forma de demonstrar que realmente nós nos tornamos nova criatura. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos essa nova criatura. Mas se nós não praticamos o perdão, automaticamente, então, Cristo não consegue viver em nós, não vive em nós de maneira plena, porque ainda nos falta a maior prática que nós recebemos da parte dele, que é o perdão. Tanto que, quando Pedro levanta a pergunta para Jesus, dizendo assim: "Senhor, até quantas vezes temos que perdoar quem nos ofende ou quem erra contra nós?" E ele mesmo responde, o apóstolo Pedro mesmo responde, dizendo assim, 7. E se nós pegarmos e ver, fala assim, Jesus poderia virar para ele e falar assim: muito bem, Pedro, bem responder 7, porque 7 é o número da perfeição, é bastante vezes para a pessoa no mesmo dia vir aqui perdoar você 7 vezes. Então, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele responde. E Jesus dá outra resposta para ele, dizendo que era 70 vezes 7, trazendo ali que era uma coisa infinita, demonstrando o perdão dele. Por isso que quando nós relatamos para vocês que quando Cristo nos perdoou, a palavra que aparece lá na cruz do Calvário é tetelestai, está pago, ou seja, não tem mais nenhuma forma como que nós pudéssemos pagar ou acrescentar algo, porque Cristo já fez isso por nós.
Então, um ponto importante para demonstrar que nós realmente somos cidadãos do céu é praticar o perdão. Se nós não praticamos o perdão, nós não somos nova criatura. Se nós não somos nova criatura, Cristo não habita em nós. E se Cristo não habita em nós, então automaticamente nós não vivemos um verdadeiro evangelho. Então isso aqui é um princípio de obediência, um princípio de fé, e é como C.S. Lewis nos deixou escrito, que é um escritor bíblico que nós conhecemos muito. Ele falou assim, é fácil falar de perdão até quando não é nós que estamos nessa parte para poder perdoar alguém. É fácil escrever um sermão sobre perdão quando nós não estamos nessa posição de poder perdoar alguém. Porque quando nós estamos nessa questão, aí nós sentimos sim o nosso coração apertado, rancor, ira, raiva, mas mesmo com todos esses sentimentos, nós temos que nos lembrar, se nós somos verdadeiramente cristãos do céu, nós devemos praticar o perdão. Quantas vezes? 7, 10, 20, 50, 100, quantas vezes for necessário. O perdão é para ser praticado e Jesus nos ensinou isso. Olá, adolescentes! Perdoar é uma coisa muito difícil. Às vezes, nós temos que perdoar pessoas que nem perdão a nós pediram. Às vezes, vamos ter que perdoar pessoas que nos machucaram e elas nem acham que nos machucaram porque elas não têm esse pesar em suas consciências. Às vezes, nós vamos perdoar as pessoas que vão intentar fazer mal e grande mal contra a gente. Nós vamos precisar liberar perdão. A despeito da nossa vulnerabilidade, a despeito da nossa fraqueza, a despeito de sermos intimidados e isso nos causar grandes prejuízos emocionais, o perdão é um alívio, o perdão é uma libertação. E por que precisamos perdoar? Porque nós fomos perdoados primeiro. Já que Jesus nos perdoou do maior de todos os atos de traição, que é o pecado, então não há mal que alguém possa fazer a nós que nós não devemos perdoar. E o céu é um lugar feito para aqueles que foram perdoados, porque também aprenderam a perdoar. Deus abençoe vocês. Talvez você possa insistir, é muito difícil, não tem como perdoar. Ver as pessoas perdoando, como nós vimos a Erika Kirk recentemente num vídeo rodando o mundo inteiro, ela dizendo que perdoa o assassino do esposo dela e as pessoas se emocionaram com isso. Talvez você conheça alguém perto de você que perdoou alguém que fez algo tão ruim e você diga, eu não consigo, eu não posso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? E a resposta ela é muito simples. Nós, naturalmente, não temos capacidade, mas nós temos um capacitador. E ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai capacitar você. Peça ao Senhor para moldar o seu coração, para tornar o seu coração como o coração de Jesus. E o Espírito Santo vai dar a você a capacidade para perdoar. Quando você tiver dificuldade para perdoar alguém, fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu sei que eu fui perdoado demais e agora eu também preciso perdoar. Só que o detalhe, você só vai alcançar isso através de uma vida de oração. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo para que ele gere o sentimento correto dentro de você, a percepção correta da realidade dentro de você. Então, se entregue a Deus. O caminho para o perdão é ter intimidade com o Senhor. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Paz do Senhor, adolescente. Eu sou João Pedro e hoje estamos aqui para mais um quiz. Então vamos agora para a nossa primeira pergunta, que diz: o que o perdão revela sobre o coração de quem o pratica? Letra A: que prefere manter a aparência de paz mesmo sem resolver o problema. Letra B: que compreende o amor como decisão que supera a dor e restaura relações. Letra C: que considera a reconciliação apenas um ato social para evitar críticas. Ou a letra D: que encara a justiça humana como suficiente para curar as feridas. Tempo na tela. Então, adolescente, o nosso tempo já se esgotou. E se você marcou a letra D, que diz que encara a justiça humana como suficiente para curar as feridas, você acertou. E vamos agora para a nossa segunda pergunta. Qual é o maior risco de guardar ressentimentos em vez de perdoar? Alternativa A: transformar a lembrança da ofensa em combustível para o orgulho e isolamento. Alternativa B: desenvolver uma falsa sensação de força baseada na dureza do coração. Alternativa C: permitir que a amargura enraize e contamine atitudes e relacionamentos. Ou alternativa D: tornar-se mais seletivo ao lidar com pessoas, limitando vínculos verdadeiros. Tempo na tela. Bom, após esses 10 segundos, se você marcou a alternativa C, permitir que a amargura enraize e contamine atitudes e relacionamentos, você acertou. E vamos agora para a nossa terceira pergunta. Por que o perdão não pode ser condicionado ao arrependimento do outro? Alternativa A: porque dependeria sempre de uma resposta que talvez nunca venha. Alternativa B: porque o perdão é obediência a Deus e liberta primeiro quem perdoa. Alternativa C: porque o tempo naturalmente apaga todas as feridas. Ou alternativa D: porque só vale a pena perdoar quem demonstra estar arrependido. Tempo na tela. Bom, nosso tempo já acabou. E se você marcou a alternativa B, que diz: porque o perdão é obediência a Deus e liberta primeiro quem perdoa, você acertou. Vamos agora para a nossa quarta pergunta. Quando Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, ele queria mostrar que, alternativa A: o perdão não se mede por números, mas por disposição constante do coração. Alternativa B: a repetição do perdão garante superioridade moral sobre o ofensor. Alternativa C: existe um limite espiritual para não ser enganado repetidamente. Alternativa D: o perdão é mais eficaz quando reconhecido publicamente pela comunidade. E agora, tempo na tela. Bom, novamente o nosso tempo já acabou. E se você marcou a alternativa A, o perdão não se mede por números, mas por disposição constante do coração, você acertou. E vamos agora para a nossa quinta e última pergunta. Qual é a diferença entre perdoar e esquecer? Letra A: esquecer é ignorar o passado. Perdoar é transformar lembranças em maturidade. Alternativa B: esquecer é sinal de fraqueza emocional. Perdoar é prova de firmeza espiritual. Letra C: esquecer depende do tempo. Perdoar depende apenas de vontade momentânea. Ou alternativa D: esquecer é um alívio temporário. Perdoar é apenas uma estratégia de convivência. Tempo na tela.
pela última vez o nosso relógio já contou 10 segundos. E se na última pergunta você marcou a alternativa B, que diz: esquecer é sinal de fraqueza emocional, perdoar é prova de firmeza espiritual, você acertou. Bom, e esse foi o nosso quiz, adolescentes. Eu verdadeiramente espero que vocês tenham acertado todas as perguntas e agora nós iremos voltar com os nossos professores. Agora, adolescentes, nós vamos orar para terminar nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais uma aula. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, que através dessa aula, ó Pai, que os adolescentes, ó Pai, possam ter aprendido, Senhor, a perdoar. Senhor, que nós possamos, ó Pai, perdoar de coração, mas não de rancor. Que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescentes! Paz, adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Não posso tomar um café. Até 7. Meu Deus, eu vou tirar café nesse mês. Aí tá ela com uma latinha de energético todo dia. Eu posso repetir? Uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem Não, nada a ver Tainá, com isso. o energético tem mais cafeína do que o café, não? É café. Isso, Café. Não é cafeína, é café. Ah, mas o que te deixa acordado é blá, blá, cafeína. Só que aí eu vou ter que... Aí, pessoa... Aí... Pera. Aí. Como, por exemplo, adolescentes, eu quebrei 490 lápis da Tainara. Então, isso quer dizer que a Tainara vai ter que me... Não, pera. É isso aí. Então, quer dizer que a Tainara vai ter que me pedir perdão 490. Não, você... Ah, não, é eu. É, nossa, falei errado. Você tem que pedir perdão a ela. Ela quebra meu lápis e eu que tenho que pedir perdão. Ela também tem que Tá pedir certo, perdão, pra não Jesus ficar com falou raiva. isso. Se alguém tiver, tá bom. Perdão. Como, por exemplo, adolescentes, eu quebrei 490 lápis da Tainara. Isso quer dizer que eu vou ter que perdoar a Tainara 490? Ela vai ter que te perdoar. Não. Não. Você quebrou o lápis dela. Ah, é? É isso aí. Aí, então, adolescente, eu quebrei a Tainara 490 vezes. Olha, isso significa que a Tainara vai ter que perdoar 490 vezes. Adolescentes, eu quebrei a Tainara 490 vezes e ela teve que me pedir perdão. Esquece, né? Isso significa... Isso aí, pode começar dessa Isso parte. significa que... Peraí, sai a voz do pastor Eric, vai. Isso significa que a Tainara... Isso significa que a Tainara vai ter que me perdoar 490 vezes? Exato. É. É. Isso aí. Fala isso. Isso. É. Você finalizou a frase. Então... Até sei quem é o Cobra cientista. Quem é? É o Samuel? O Carvalho? Não é um vídeo da internet tá. mesmo. Nossa. É um do Brasil Paralelo. Samuel, você tá com moral? Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?